Cuéllar aceita a proposta do Corinthians e o Palmeiras tem mais uma bet interessada no Master para 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute essas duas informações e fala também sobre a rescisão de contrato do São Paulo com o James Rodrigues. No Internacional, chance grande de uma lista de dispensas pesada. Bora falar ainda sobre o Flamengo, tem informações sobre o Vasco, as últimas do mercado, reforços do Cruzeiro e muito mais. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. Bora começar esse vídeo contando que ele é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Importante lembrar que nessa sexta-feira começam os jogos em Paris. Tem muita coisa bacana para você fazer a diferença e ao longo dos próximos dias vou tentar dar dicas legais. Que tal fazer sua fezinha em handball, vôlei, basquete ou no tênis? Mas nessa sexta-feira ainda vamos falar de futebol. Tem Série B com uma partida e Copa Paulista com mais um jogo. As minhas sugestões para hoje ficam para os amistosos internacionais. Acho que o Sevilha bate o Al Ittihad e que o Liverpool vence o Betis. Duas cotações bastante interessantes. Para você fazer sua fezinha, é só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz o cadastro, automaticamente já aparecem os R$5 para você fazer sua primeira aposta. Combinado? Com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Santos, que tem 3 propostas para negociar o Patati, atacante de lado de campo que perdeu espaço com o técnico Fábio Carille. As 3 ofertas são por empréstimo com opção de compra, 2 da Ucrânia e uma de Israel. Por falar no peixe, queria contar que o Lucas Braga nem deve mais voltar ao Santos. Está emprestado a um time japonês, o Shimizu S-Pulse, foi procurado por Vitória e Atlético Paranaense, mas a tendência é que ele seja comprado no Japão. Quero contar também que o Sport está de técnico novo. Guto Ferreira avançou nas últimas horas para assumir a condição de comandante do time, retorno do Guto à Ilha do Retiro. Para completar, bora falar sobre Zico, que foi roubado em cerca de R$3 milhões em Paris. Levaram dele um relógio Rolex, além de uma pasta com diamantes e dinheiro. Caramba! Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense está nas oitavas de final da Sul-Americana após vencer o Cerro Porteño dentro de casa por 2-1. O adversário do Cap será o Belgrano. Já o Cuiabá, que havia empatado fora com o Palestino, perdeu em casa por 2-1 e está eliminado. Hora de falar sobre Payet. Cadê o meio atacante francês que desperta tanta atenção do torcedor cruzmaltino? A fase não anda muito boa. Depois de participar de basicamente todos os jogos do Campeonato Carioca, foram 10 aparições nos 11 jogos à disposição do time titular. Ele acabou meio que desaparecendo do mapa no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Tanto que o Vasco já soma 33 partidas na atual temporada, ele só esteve em campo em 17. Pouco mais da metade, são 2 gols e 8 assistências. Tem muito a ver com o número alto de lesões. O jogador deve estar à disposição para a partida contra o Grêmio, marcada para Chapecó no próximo domingo. Ele ficou de fora dos últimos 4 confrontos por causa de um edema na coxa. Esse edema foi sofrido na partida contra o Fortaleza. Antes já havia sofrido um entorse no ligamento do joelho. No Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 18 partidas, ele só atuou em 5. Média de 49 minutos em campo, muito pouco para alguém foi contratado para ser o grande craque do time e que recebe como tal. Só para completar, na Copa do Brasil, 2 partidas com o Payet, mais 2 sem ele. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o quanto ele faz de falta. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que decidiu aumentar bem o nível de reforços para a próxima temporada. Estava conversando com um dirigente importante do Cruzeiro para saber que tipo de contratações a Raposa vai buscar. E até citei 2 atletas que estão ficando livres de contrato. O Luiz Fernando faz grande campeonato pelo Atlético Goianiense e o Mateuzinho, que é o destaque do Criciúma. Essa pessoa com quem conversei disse o seguinte, abre aspas, para chegarmos ao Cruzeiro que queremos, teremos que subir ainda mais o sarrafo em relação às contratações para o ano que vem. Na sequência, essa pessoa descartou esses 2 nomes e disse que o Cruzeiro busca jogadores titulares absolutos, atletas que cheguem para vestir a camisa sem sentir o peso da responsabilidade de estar num clube grande como a Raposa.
Só para lembrar, o Cruzeiro já contratou 9 reforços desde a chegada do Pedrinho BH, o novo dono da SAF do clube. Desses 9, 7 são novidades, outros 2 já estavam no elenco, o João Marcelo e o Matheus Pereira. E a previsão do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, é de que a folha salarial, que hoje gira na casa dos 17 milhões de reais, alcance 20 milhões de reais por mês no ano que vem. A saideira sobre a Raposa, o clube está negociando Paulo Vitor com o Portimonense, o atacante que estava emprestado ao Novo Horizontino vai rescindir seu contrato no futebol paulista para jogar no futebol português. Quero falar agora sobre Michael, alvo dos desejos de vários torcedores de futebol no Brasil. A informação que surge nessa sexta-feira é de que o Al Hilal mudou a estratégia em relação ao atacante. A verdade é que o Jorge Jesus, o técnico do time saudita, e os dirigentes do clube vinham numa queda de braço. JJ pedindo que o Michael ficasse até dezembro, o contrato dele se encerra em janeiro, e o pessoal do Al Hilal tentando abrir mão do atleta para que essa vaga de estrangeiro pudesse ser melhor utilizada. A partir de setembro, o Neymar vai estar em campo, então é uma vaga a mais. Existe a necessidade de liberar uma vaga de estrangeiro, mas não é só isso. O Vitor Roque, atacante brasileiro que pertencia ao Atlético Paranaense e foi vendido ao Barcelona, tem conversas com o Al Hilal. O Al Hilal tá louco para contratar o jogador do Barcelona, ainda que precise gastar um caminhão de dinheiro. Vale a lembrança de que o Barça o contratou do Atlético Paranaense por 74 milhões de euros, para que possa abrigar a volta do Neymar, para que o Vitor Roque possa ser comprado. O Al Hilal precisa se desfazer de alguns estrangeiros e a ideia é ter o Michael somente até a final da Supertaça da Arábia Saudita, que está marcada para o dia 13 de agosto. A tendência é que a partir daí ele seja liberado para procurar novo clube, negócio ou situação que interessa a vários clubes brasileiros. Só precisamos lembrar que a janela por aqui termina em 2 de setembro, então vai haver pouco mais de meio mês para que os clubes brasileiros possam avançar em relação ao Michael. Atleta que conversou muito com o Flamengo nas últimas janelas, ele tinha um acordo verbal com o Marcos Braz de que voltaria ao rubro-negro. Os são paulinos vivem especulando essa possibilidade pelo fato de o Michael ser torcedor do São Paulo. O Corinthians já tentou em algumas janelas a contratação do atleta, enfim, não vão faltar interessados no bom atacante de lado de campo, que tem números bem legais por lá. Hora de falar sobre o Corinthians com várias atualizações. Quero começar por Cuéllar. Contei para vocês em primeira mão alguns dias atrás que o nome dos sonhos do Ramon Dias, o primeiro da lista do técnico argentino, é justamente o do volante colombiano que pertence ao Al-Shabaab. Entre Corinthians e Cuéllar, enfim, existe um acordo. O Corinthians conseguiu convencer o Cuéllar a aceitar um valor um pouco inferior ao que ele tem lá na Arábia Saudita, onde ganha R$1.200.000 livres de impostos com todos os custos. Essas cifras do Cuéllar giram na casa de R$1.700.000. Pois bem, diante desse acerto com o Cuéllar, o Corinthians parte para o plano 2, ou para a segunda fase da negociação, a mais difícil, com o vencimento do Al-Shabaab. O time saudita, com quem ele tem mais 2 anos de contrato, não estava disposto a liberá-lo por menos de 5 milhões de euros. E enquanto não houver acordo, não dá para avançar na contratação do Cuéllar. Ainda sobre reforços, o Corinthians chegou a oferecer 30 milhões de reais ao América do México por Brian Rodrigues. Peñarol também está interessado, mas oferece muito menos, algo na casa dos 6 milhões de reais. Diante disso, dá para dizer que o Corinthians está à frente na operação para aquisição do atacante uruguaio que atua pelos lados do campo. Sobre patrocínio master, o Corinthians jogou contra o Grêmio, empate em 2-2 na Neoquímica Arena. O Timão chegou a estar perdendo por 2-1. Conseguiu buscar o empate e houve a apresentação da Esportes da Sorte como nova patrocinadora. Eu vinha batendo na tecla de que o patrocínio master do Corinthians giraria na casa dos 75 milhões de reais no primeiro ano, com acréscimos no segundo. Os números, de acordo com o UOL, são ainda piores. Isso porque o Corinthians vai ter no primeiro ano de contrato 56 milhões e meio de reais fixos. No segundo ano, 66 milhões e meio de reais fixos. No terceiro ano, 90 milhões de reais. Mas a Esportes da Sorte se comprometeu a investir 57 milhões de reais, que equivalem a 10 milhões de dólares na contratação de um jogador. Esse jogador deve chegar em janeiro do ano que vem. Então, esses 57 milhões se somam ao restante da grana, o que vai dar mais ou menos 75 milhões de reais nesse primeiro ano, 76 milhões de reais no segundo ano,
110 milhões de reais no terceiro ano. O pacote total da operação entre Corinthians e Sport da Sorte gira em 309 milhões de reais, valor que também inclui uma série de bônus. Só para arrematar, queria destacar o golaço do Garro, mais um, com a camisa do Timão. Ele foi perguntado sobre a chance de defender o River Plate. Ele é alvo do clube argentino e falou, abre aspas, estou no Corinthians, é o que eu posso dizer. Sou jogador do Corinthians e não tenho muito mais para dizer. É um clube muito grande para pensar em outras coisas. Agradeço pelo carinho dos torcedores que me tratam tão bem. Bora falar agora sobre a faxina no Internacional. Depois de ser eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho, depois de cair de forma precoce na Sul-Americana, playoff das oitavas, e na Copa do Brasil pro Juventude, o Internacional decidiu tomar uma posição pesada, forte. A partir de agora, depois de 3 eliminações e mais uma temporada sem títulos, ninguém imagina que o Inter possa ser campeão brasileiro. Colorado afirma que só vai contar no seu elenco com jogadores que queiram muito ficar. Dessa maneira, está sendo criada uma lista de dispensas, uma lista de atletas relacionados, e o primeiro dessa lista deve ser o Arangues, que vem pedindo insistentemente para ser liberado. Ele quer voltar a jogar no Chile, mais especificamente na Universidade. Importante contar também que Vitão, vendido por Betis, Robert Renan, que deve ser devolvido, Alário, atacante que não conseguiu vingar, além de Bustos, são outros que devem sair nesse primeiro momento. Quem não estiver afim, não demonstrar interesse, também não fica. Colorado precisa aliviar a folha, até porque gastou demais e não conseguiu os resultados tão esperados. Bora falar agora sobre o São Paulo, mais especificamente sobre a rescisão de contrato com o Rames Rodrigues. Vale a lembrança de que no início da semana todo mundo já afirmando, não, a rescisão tá fechada, ele nem volta a treinar no São Paulo por conta dessa rescisão. Já estamos na sexta-feira e até agora nada desse contrato ser rescindido. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente Júlio Casares, que trata as negociações como bem encaminhadas. Perguntei sobre o que faltava, ele escreveu, abre aspas, faltam só questões burocráticas que envolvem a parte financeira, fecha aspas, só para você entender. São Paulo devia cerca de 10 milhões de reais ao Rames por prêmio da assinatura do contrato que já havia vencido. Houve um parcelamento dessa grana e o Rames gostaria de ganhar esse dinheiro à vista. Tem ainda também uma outra discussão sobre os salários que teriam a vencer até junho do ano que vem. São 16 milhões e meio de reais. São Paulo tem afirmado desde o começo que não paga nenhum centavo para liberar o atleta, que vai buscar outro clube, e o São Paulo não quer compensação por isso. Diante desse cenário, falta um acordo dos 10 milhões de reais. O São Paulo não consegue pagar à vista. Rames gostaria dessa grana parcelada no menor número de vezes. A tendência é que esse acordo seja sacramentado em breve, talvez até quem sabe durante o fim de semana, para que o Rames possa escolher seu novo clube. O Celta de Vigo é hoje uma das maiores possibilidades. Excelente notícia para o São Paulo, que passa a economizar 1,5 milhão de reais por mês. Dinheiro que permite, por exemplo, a contratação de um grande lateral esquerdo, de um ótimo volante e, por que não, de um atacante de lado de campo. Será que o Michael caberia no São Paulo? Para terminar sobre o tricolor, Jackson Mendes está fora dos planos do Zubeldia. Depois de 3 semanas treinando com o elenco, ele não foi utilizado. Pode ser que apareça no Independente Del Valle. Já Ibali, volante senegalês das categorias de base, acaba de ser emprestado à Inter de Limeira. Vai disputar o Paulistão, disputar a Série D desse ano e também o Paulistão do ano que vem. Quero falar agora sobre o Palmeiras com mais uma informação exclusiva. Fui o primeiro a contar para vocês que a Bet Nacional ofereceu até 160 milhões de reais por ano ao Palmeiras para o patrocínio Master a partir do ano que vem. São 90 milhões de reais fixos, 10 milhões de reais com ações de marketing e outros 60 milhões atrelados a títulos nas competições que o Palmeiras disputa por ano, oferta de 3 temporadas. O Verdão tem mais um interessado, a PixBet, que já foi patrocinadora do Corinthians e atualmente a responsável por estampar sua marca no uniforme do Flamengo. PixBet já foi informada que se fizer qualquer proposta inferior a 90 milhões de reais fixos, nem vai entrar na disputa. A Leila tem pressa para resolver essa questão. Ela gostaria de ter o patrocínio Master selado para 2025 a partir do mês de agosto, no máximo em setembro. Hoje a Bet Nacional é a grande favorita, o que pode pesar contra a PixBet. Exatamente o fato dela ser patrocinadora do Flamengo. Há preocupação dentro do Palmeiras de que torcedores alviverdes fiquem comparando as cifras envolvendo o contrato da PixBet no Palmeiras e o contrato dela com o Flamengo, até porque os números certamente são inferiores ou serão inferiores. A PixBet paga ao Flamengo em 2024 e em 2025 105 milhões de reais por ano.
Há a possibilidade de uma renovação automática para 2026 e 2027, com pagamentos anuais de 125 milhões de reais. O Palmeiras já sabe que não vai conseguir alcançar essas cifras. O patamar está em 90 milhões de reais fixos com a Bet Nacional e as tratativas estão em andamento. O Verdão tem recebido diversas propostas para vender atletas e tem tentado segurar o máximo de jogadores, porque o grande objetivo de Leila Pereira e Abel Ferreira é a disputa com qualidade do Super Mundial de Clubes que está marcado para metade do ano que vem. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde. Tchau!